Bom dia, igreja. Bom dia. A graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus seja com todos. Irmãos, abram a escritura de vocês no livro de Salmos, no capítulo 26. Salmos 26. Meus irmãos, na última oportunidade, nós vimos por meio do profeta Ageu, Deus protestando contra o seu povo, que estava negligenciando aquilo que o Senhor ordenou, estava invertendo as suas prioridades. Nós aprendemos que Deus, Ele nos disciplina sempre para o nosso bem, porque somos seus filhos, e Ele disciplina muitas vezes por meio de crises, aflições, necessidades e até mesmo perdas, que são intervenções divinas. É maravilhoso quando nós lemos as obras dos puritanos, porque nenhuma fatalidade, nenhum acontecimento era desviado da mão do Senhor. Isso nos ensina muita coisa e nós perdemos isso. Às vezes até por costume. Eu não tive sorte. Não deu certo. Não, o Senhor sempre está agindo em toda a situação. Por fim, nós vimos como que nós devemos reagir a essas disciplinas que o Senhor nos envia. Primeiro com arrependimento, depois com obediência e por fim com confiança de que o Senhor vai nos guardar e nos abençoar. Hoje será a segunda mensagem desta série, que vão ser de 3, a respeito da igreja local e o valor e compromisso de pertencer a essa igreja, a igreja local, não a nossa comunidade, mas a igreja local. Faremos ainda uma outra mensagem com foco no serviço e na responsabilidade da membresia. Qual é a nossa responsabilidade? Nós não somos clientes da igreja, somos servos de Deus e uns dos outros. Leiamos então o Salmo 26, a partir do verso 1, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Faze-me justiça, Yahvé, pois tenho andado na minha integridade e confio em Yahvé sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração e os meus pensamentos, pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com gente falsa e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja mão direita está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curve sua cabeça. Senhor Deus, bendito Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós nos achegamos a Ti, pedimos humildemente que o Teu Santo Espírito nos auxilie nesta manhã, em mais uma parte do culto, a continuarmos prestando culto agradável a Ti. Ministra aos nossos corações por meio da Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito. Faz-me sumir, Senhor, diante deste púlpito, atrás dele, para que a Tua palavra e a glória do Teu nome sejam vistos, adorados, reconhecidos por todos nós. Fala conosco. Fala conosco, além das minhas debilidades, além das debilidades de cansaço de cada um. Nós confiamos em Ti e confiamos
no poder da Tua palavra ministrada pelo Teu Santo Espírito aos nossos corações. Faz-nos, Senhor, não apenas ouvintes, mas praticantes, com alegria da Tua santa palavra. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, hoje nós veremos o contexto do Salmo 26, eu não vou expor o Salmo inteiro, e depois, baseados nos versos de 6 a 8, nós veremos que há a necessidade de santidade para oferecer um culto aceitável, agradável a Deus. Que a igreja, então, ela deve reunir-se num local, glorificá-lo por suas maravilhas. E iremos aprender o que significa a expressão casa de Deus e por que devemos então amar a igreja local. Vocês estão me ouvindo bem? O som está para mim indo e voltando, então tá bom. Com o auxílio do Espírito Santo de Deus, eu espero que nós possamos compreender a importância do local de culto, sem espiritualizá-lo além do que é o correto pela palavra de Deus, para que nossas ações sejam demonstradas, então, o amor e o cuidado por aquilo que Deus Ele nos concedeu em sua graça. Assim, em primeiro lugar, vejamos então o contexto do Salmo. Precisamos primeiro entender um pouco o que Davi estava passando, o que ele está falando aqui neste Salmo, para depois então nos dedicarmos aos versos que eu pretendo expor. Todos sabem que Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Contudo, nos Salmos 26, 27 e 28, está revelado o amor que Davi tinha pelo santuário de Deus, que naquele tempo era o tabernáculo no Monte de Sião. Os comentaristas que eu consultei, eles afirmam que este salmo, ele está ligado ao anterior, ao Salmo 25. E com essa ideia de continuação, ela indica que Davi, ao falar aqui da sua integridade, ele não estava demonstrando orgulho, mas ele estava demonstrando uma extrema dependência da graça. Veja, ele foi acusado de ser infiel a Deus, então ele clamou pela proteção divina. Calvino, escreve que este salmo ele é de grande consolo para quem está sendo vítima de falsas acusações e falsos acusadores, que desejam tirar a honra dos piedosos, tanto na doutrina quanto na vida. Davi, meus irmãos, ele aparece aqui como um exemplo encorajador para todos nós. Para que nós, quando também afligidos por calúnias, levemos então essas calúnias ao trono da graça. Davi ele fez 3 pedidos ao Senhor ao longo do Salmo. Primeiro por justiça, segundo por exame e terceiro por livramento. Podemos resumir e esboçar este salmo da seguinte maneira. Primeiro, Davi ele apela a Deus, o supremo juiz, no testemunho de uma consciência tranquila, testemunhando primeiro o seu esforço de andar retamente como um crente. Em segundo lugar, de se guardar do contágio de conselho mau, de causas pecaminosas e do exemplo dos ímpios. Em terceiro lugar, do seu propósito de continuar a se comportar santa e justamente, por amor de compartilhar dos privilégios públicos do povo do Senhor na congregação. Em quarto, ele ora para ser livre do juízo que virá sobre os ímpios, conforme o seu propósito de fugir dos pecados que eles cometem. E em quinto, ele encerra então a oração com consolo e com certeza de ter sido ouvido por Deus. Tendo um breve panorama deste salmo, então vejamos em segundo lugar a necessidade de santidade pessoal, a fim de prestar um culto aceitável a Deus.
nós temos aqui, meus irmãos, uma declaração de inocência. Do 1º até o 5º verso, Davi, ele proclamou algumas coisas admiráveis. Ele proclamou um padrão de integridade altíssimo. E quando nós lemos distraídos, nós podemos achá-lo até meio orgulhoso, porque ele está falando de um padrão muito alto. Contudo, como eu disse, esse salmo está intimamente ligado com o anterior. No salmo anterior nós lemos também coisas admiráveis. Davi diz: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Guarda a minha alma e livra-me, para que eu não seja envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem. Por quê? Porque em ti eu espero. Que coisa maravilhosa, irmãos. Dá vontade de pregar o Salmo 25 agora. Essas palavras, então, elas não revelam um homem orgulhoso. Muito pelo contrário, elas revelam alguém cuja as súplicas por perdão e por graça, elas trouxeram conforto, trouxeram consolo. Portanto, as suas declarações sobre a sua própria integridade não eram de maneira nenhuma afirmações de mérito humano, de que eu sou, eu faço, ou eu não sou como os outros, mas eram declarações de dependência da misericórdia divina. Davi, ele falou aqui sobre lavar as mãos. Esse ritual era feito para demonstrar a inocência quando era encontrada uma pessoa morta em alguma localidade e os habitantes locais, eles eram inocentes. Então o que era feito? Era feito um sacrifício e as pessoas, os habitantes, lavavam a mão em água sobre a cabeça desse cadáver, demonstrando que eles eram inocentes desta vida. Pilatos, apesar de não ser inocente, ele lavou as mãos para dizer que era inocente da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Davi, meus irmãos, ele é inocente no que diz respeito aos homens. Ao que os homens estão lhe acusando, ele é inocente. Mas note, ainda assim ele confessa que é um pecador. Por quê? Porque ele vai ao altar do Senhor. Quem precisa de altar é pecador, nos lembra Spurgeon. Todos nós precisamos da purificação que é mencionada aqui no verso 6. Não do ato, mas dessa purificação. Veja, nós já estamos limpos de todo pecado pelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, pagou a dívida por todos os nossos pecados e ressuscitou, nos justificando, de tal maneira que diante de Deus em Cristo, nós somos justos, declarados justos. Contudo, as reminiscências da natureza carnal e a cobiça da carne e dos olhos fazem com que nós pequemos diariamente, a tal ponto do apóstolo João dizer que quem diz que não tem pecado é mentiroso. E assim nós necessitamos de purificação. Devemos assim, meus irmãos, voltarmos ao Senhor constantemente. Por quê? Porque Ele ainda lava os pés dos seus discípulos, como nós lemos essa semana na leitura comunitária de João 13. Viu como é bom toda a igreja ler a Bíblia junto? Todo mundo sabe do que eu estou falando. Aqueles que estão em Cristo, eles devem sempre buscar ter as suas consciências tranquilas. Como? Examinando-se. E depois de se examinar, arrependendo-se daquilo que foi ministrado ao coração. E isso constantemente. Por quê? Porque pecamos constantemente. E confiando na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina a sermos dependentes da graça inesgotável e dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo.
E entender isso, e saber que nós fomos perdoados, deve fazer com que nós adoremos ao Senhor com entusiasmo, como é descrito aqui, Davi circulando ao redor do altar, com alegria, uma demonstração de alegria. Será que a nossa adoração a Deus tem sido uma demonstração de alegria por tudo aquilo que Ele nos fez, principalmente relacionado à salvação? Ou tem sido uma eterna lamúria de eu queria, eu não tenho, não deu certo, eu preciso? Segundo, vemos uma declaração de santidade. E santidade é o que, irmãos? Separação. Não é ter um ralo sobre a cabeça, as asinhas crescendo. Separação. Como nós vimos nas declarações de retidão, Davi, ele não sustentou uma santidade irreal. Antes, ele declarou a sua inocência em relação a acusações específicas que foram feitas contra ele. As entrelinhas aqui do texto revelam que ele havia sido acusado de andar na companhia de homens ímpios e, portanto, andando com homens ímpios, de ser infiel a Deus, não encontrando socorro neste mundo. Davi então implorou pelo auxílio de Deus, clamando para que Ele defendesse a sua causa e Ele declarasse a sua inocência. A sua vida, meus irmãos, era motivada e controlada pelo amor e pela verdade de Deus. O Senhor foi fiel, como sempre é, à sua aliança, e Davi foi fiel ao Senhor. Ele recusou-se ter comunhão com os hipócritas da congregação. Veja, com isso, aqui o texto não está dizendo que ele era isolado do mundo real, que ele entrou no monastério, que ele virou um monge e se separou totalmente do mundo. Não. Mas que ele não se permitia contaminar por este mundo e pelos incrédulos deste mundo e pelos hipócritas da congregação. Aprendemos então que permanecer na companhia de homens infiéis significa duas coisas: primeiro, ter comunhão com eles, e segunda, aprovar os seus atos. E Davi não fazia isso. Foi disso que ele foi acusado, e disso ele disse: eu sou inocente, prova-me, Senhor. Davi não tinha nada em comum com esse tipo de gente. Aliás, o texto diz que ele detesta tal associação. Vemos em terceiro uma declaração de dependência. Veja, o breve catecismo de Westminster ensina nas suas duas primeiras perguntas que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, e que a palavra de Deus, as Escrituras, é a única regra para nos orientar na maneira de glorificar e desfrutar a Deus. Só glorifica a Deus quem conhece, obedece e crê, ou crê e obedece às Escrituras. Pois bem, agradar e glorificar a Deus, então, estão intimamente ligados à obediência à sua palavra revelada. Concordam comigo? Agora veja, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 16, vai ensinar o seguinte: que boas obras são aquelas que Deus ordenou, onde? Em sua palavra. E diz mais: essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, as obras, os crentes manifestam a sua gratidão, fortalecem a sua certeza, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, e etc, e etc. Note que a obediência a Deus, que chamamos de boa obra, ela só é aceitável por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Continua a confissão dizendo: pois as obras feitas por homens não regenerados, note por quê? Porque não procedem de um coração purificado pela fé, e elas não são feitas devidamente, conforme a palavra, nem para um fim correto, para a glória de Deus. Então essas obras dos ímpios são, portanto, pecaminosas e não podem agradar a Deus. Irmãos, o culto agradável a Deus é um mandamento divino. Deus ordenou que nós o cultuássemos. É um mandamento. E é um mandamento que somente o crente pode apresentar. Entendem isso? De acordo com Provérbios 28, para citar só um texto e sair de Salmos que também fala sobre isso, até a oração daquele que despreza a lei será abominável para Deus. Não tem aquela história, mas importa que eles estão... Não importa nada, Deus abomina. Eu estou apontando para isso para nós compreendermos que a nossa adoração, ela somente é aceita em Cristo. É somente por meio de Jesus Cristo que nós temos acesso ao Pai. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas aí você pode perguntar: tá, pastor, mas e os crentes do Antigo Testamento? Nos estudos de quarta-feira nós aprendemos isso. Pela obediência e pela fé nas cerimônias ordenadas pela lei, que eram sombras do sacrifício de Jesus Cristo, os crentes do Antigo Testamento, eles garantiam o benefício da obra futura de Cristo, olhando para frente com fé. Por isso é que Davi escreveu aqui sobre a sua inocência e os rituais de purificação descritos neste salmo, porque eles apontavam para Cristo. O ritual em si é só uma sombra. Davi era um adorador, mas ele dependia da purificação do Senhor para poder prestar um culto agradável a Deus. Assim, meus irmãos, nós aprendemos que fora de Cristo, sem termos sido purificados pelo seu precioso sangue, nós jamais teremos a santidade pessoal para oferecer um culto aceitável a Deus. Para oferecer esse culto, em terceiro lugar, a igreja deve reunir-se. Concorda? Nós devemos nos reunir para glorificar. Note então o seguinte: os versos 6 a 8 e o 12 também vai dar a entender isso, estão num contexto de culto comunitário. Culto comunitário. Quer ver? Veja o verso 12. Nas congregações bendirei ou louvarei o Senhor. Congregações. Entende? Congregações é sinônimo de assembleia. Esse termo é usado no Antigo Testamento para descrever duas coisas: o ajuntamento dos fiéis em assembleias solenes diante do Senhor, ou então o povo reunido para alguma decisão importante e ou um conflito, um combate, uma guerra. O termo, então, meus irmãos, sugere que Davi, ele não pretendia louvar a Deus de forma individual, mas ele pretendia louvar a Deus junto com a comunidade pactual dos fiéis. Isso se alinha com o conceito do Novo Testamento, onde a igreja também é chamada de Assembleia dos Santos. Por exemplo, Hebreus 12, reforçando a ideia de uma adoração coletiva. Nós somos o povo da aliança, não somos o indivíduo da aliança. Lemos lá em Hebreus, por exemplo, 10, aquele verso que os desigrejados se arrepiam: não deixemos de nos congregar
como é costume de alguns. Veja, o pessoal moderninho acha que achou o caminho do ouro, descobriu uma novidade tão antiga, porque não há nada novo debaixo do sol, que o autor de Hebreus já estava dizendo que não, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, há quase 2025 anos. 2000 anos. Nosso coração, meus irmãos, é uma fábrica de ídolos. Conhecemos essa pérola de Calvino? Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Veja, por que ele é? Porque se nós não adorarmos ao Deus verdadeiro, inevitavelmente nós adoraremos alguma criatura no lugar dele. Por quê? Eu já falei isso deste púlpito. Nós fomos criados como seres adoradores, homens para adorar. Nós fomos criados com um vazio infinito no coração, um vazio que somente Deus pode satisfazer. E se não for satisfeito por Deus, o homem vai buscar satisfazer com todas as coisas ao seu alcance, vai poder conquistar todas as coisas ao seu alcance e vai continuar insatisfeito. É verdade ou não é? É nos mais prósperos, nos mais festivos, festeiros, nos mais bem-sucedidos aos olhos do mundo que nós vemos mais depressão e suicídio. Davi, observe o seguinte: Davi era um rei, Davi era um guerreiro, um soldado, um capitão, ia para frente de combate, não tinha medo. Davi era um homem de negócios, e ainda assim ele não deixava de comparecer junto com o povo, junto com a multidão, junto com seus irmãos aos altares de Deus. E nós, com tão pouco, somos tão ocupados, tão cansados, que às vezes não conseguimos. Irmão, eu estou numa correria. Davi também não devia ter problema nenhum, né? Só que a quantidade de filho e mulher e problema que ele tinha dentro de casa. Devemos ter sempre tempo para adoração, principalmente a adoração comunitária, a reunião no culto solene, no dia que o Senhor santificou, separou para ele, o dia do Senhor. Assim, a igreja deve reunir-se para glorificar a Deus. Mais do que se separar dos perversos, Davi ele se separou com um objetivo, ele se separou para glorificar a Deus. Deus nos criou para a sua glória, e Deus é digno da nossa adoração. Irmãos, é adequado a criatura finita a adorar o Criador Todo-Poderoso. Isso era quase um mantra dos puritanos. Deus é o Criador de todas as coisas, é Redentor e Pai de todos os eleitos, é o Autor de todas as maravilhas, sendo, portanto, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Infelizmente, hoje, nós vemos cultos que não são para Deus. Vemos culto da família, culto dos empresários, culto de missões, culto de evangelismo, culto de cura e libertação, culto de mulheres, de jovens, de idosos, de crianças, de solteiros, de casados. Quando será que haverá culto a Deus em certas igrejas? Talvez coloquem até uma faixa na frente: domingo vai ser culto a Deus. É triste isso. O culto deve ser teocêntrico, é para Deus, sendo um serviço para a sua glória, da qual Ele é zeloso, Ele é ciumento e Ele não divide com ninguém. Então, juntos, em nome de Jesus Cristo, adoramos quem? O Pai
nosso, juntos, é o Pai nosso, nosso Pai. Também não adianta vir para a Assembleia Solene e ficar no individualismo. Vim para adorar-te, eu, em todas as canções, em todas as orações. Não, é o culto comunitário, até o credo. Nós confessamos não como creio, mas cremos, porque somos o povo pactual. Que triste vermos tantos cultos antropocêntricos, baseados em homens, onde homens são o centro da reunião, buscando os seus interesses próprios, buscando poder, buscando entretenimento, buscando bênçãos, prosperidade, curas, casamento ou solução para os seus problemas. Então, em terceiro, a igreja deve reunir-se para glorificar a Deus por suas maravilhas. Eu cito o puritano Matthew Henry, que diz o seguinte: as obras graciosas de Deus que chamam a gratidão são todas obras maravilhosas que chamam a nossa admiração. Nós devemos divulgá-las e falar sobre elas para a glória de Deus e reconhecer com gratidão os favores que nós temos recebido de Deus. Todo culto, meus irmãos, é uma forma de glorificar a Deus pela sua graça, misericórdia, pelas suas maravilhas. Todo culto, desde a primeira oração até a última, toda canção, toda leitura bíblica, toda exposição, todo sacramento aponta para isso. E é importante nós entendermos isso. Sabe por quê? Porque nós estamos num mundo espiritualizado, e esse espiritualizado mundano tem entrado dentro da igreja. E nós vemos muitas pessoas espiritosféricas demais, que elas vêm com um papinho assim, que nós devemos glorificar a Deus e amar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz ou nos deu. Note que em primeiro momento, quando você ouve isso, parece, não, tá certo, eu vou glorificar pelo que Ele é, não pelo que Ele deu, mas o que Ele é, como Ele se revela. Nós devemos fugir dessa ideia abstrata, que a princípio parece ser espiritual, porque ela não tem nada de espiritual. Veja, Deus ele se revelou por meio da criação, tornando toda a criatura indesculpável. Nós lemos e estudamos isso em Romanos capítulo 1. Deus se revelou também por meio da palavra inspirada, e se revelou sobretudo por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Como mais que Ele se revela? Ele se revela a nós como um Pai, se dando a conhecer por sua graça, por sua misericórdia, por sua santidade, por sua beleza, pelo seu poder, pelo terror que Ele é, pela sua justiça, pela sua provisão, pelo seu amor, pela sua bondade. Os seus atributos são uma revelação de quem Ele é, e são tanto um chamado quanto uma razão de que Ele é digno de ser glorificado. Nós não devemos querer ser tão espirituais ao ponto de separar Deus dos seus atributos, porque isso é impossível. Os atributos de Deus, na realidade, são coisas que nós atribuímos a Ele para definir, para descrever a glória da sua revelação para nós, seu amor, da sua bondade. A igreja, então, meus irmãos, ela se reúne para glorificar a Deus, proclamando as suas maravilhas. Isso é importante. E para reunir-se, ela precisa de um local. Confere? Então, em quarto lugar, o local do culto aceitável, a casa de Deus. Davi diz o seguinte: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Verso 8.
Vou citar de novo nossos símbolos de fé, estou inspirado hoje. A confissão de fé ensina nos capítulos 1 e no capítulo 31 que os homens, nós, a igreja, nós temos liberdade para definir o local de culto, desde que sigamos a ordem, a prudência cristã e os princípios gerais revelados na palavra de Deus. Ok? Nós escolhemos um lugar. Por exemplo, escolhemos esse local aqui. Quer dizer, aqui meio que escolheram para nós, mas a partir do momento que nós aceitamos, também escolhemos. Ou a nossa nova sede, muitos já conhecem, e conhecem a fundo ela. Nós escolhemos. Agora, isso significa que esses lugares são a casa de Deus, que muitos chamam ainda de templo. Vamos ao templo, templo dos milagres. Church, é pertinho da minha casa. O pastor é um queridão, mas templo dos milagres, church, é estranho. Deus abençoe os cultos dele hoje. Vejamos se isso tem sentido. É comum chamarmos o prédio onde a igreja se reúne de igreja, né? Vamos à igreja, ninguém diz vamos na Rua Joinville 110, vai aprendendo isso aí. O contrato diz 110, o número está 112, eu achava que era 122, está todo mundo, a gente acha. Acho que bons irmãos falando 112, isso aí, comprar essa ideia e ajudar a pagar esses boletos. Amém? Cadê o amém? É para glorificar de pé, irmão. É comum nós chamarmos de igreja. Não é o correto, mas veja, não é de todo errado, se nós entendermos aquilo que eu acabei de falar. Vou repetir. Nós chamamos o prédio onde a igreja se reúne de igreja, por convenção. Mas quem é a igreja? Somos nós. Muitos ali riram que somos nós, né? Eu conheço você, a quinta série não sai da gente nunca. A igreja somos nós, irmãos. Nós. É comum também chamar o prédio da igreja de casa de Deus. Observe, o templo era o local da habitação da especial presença de Deus junto ao seu povo. O templo era o local, o tabernáculo também, onde o nome de Deus habitava. E essa mesma presença está na igreja hoje, o que levou Paulo a identificar a igreja como templo de Deus. Isso que eu acabei de citar é uma nota da Bíblia de Genebra. Então, para entendermos isso, vejamos o desenvolvimento redentivo da ideia da casa de Deus. Vamos dar uma olhadinha no panorama disso. Observe, Deus, ele redimiu o seu povo eleito do Egito, guiando-o pelo deserto rumo à terra prometida. Isso é uma figura da nossa conversão do mundo e da nossa vida de peregrinação, onde caminhamos rumo a Jerusalém celestial. A lei, ela foi dada para o povo de Deus. A lei foi dada para o povo que foi redimido por Deus. E foi esse povo que recebeu a ordem de um local de culto. Note que não é o povo que foi até Deus, mas Deus veio até o seu povo. Com qual finalidade? Para morar no meio dele. Essa era a ideia do tabernáculo. Ele foi construído para simbolizar e manifestar a presença de Deus no meio do seu povo. É por isso que o livro de Levítico foi escrito. Um povo que foi redimido, que vinha com um monte de vícios, agora tem o Deus Santo habitando no meio do povo. E precisa entender que as coisas vão mudar.
No deserto, a glória divina, ela permaneceu visível sobre o tabernáculo. Dava para ver. Nós lemos isso lá em Êxodo 40. Quando o tabernáculo foi erguido, e também quando o templo depois foi terminado, a glória divina encheu ambos os locais. A presença manifesta de Deus. Todos sabemos, ou devemos saber, que o tabernáculo era uma sombra do templo. Mesmo que o tabernáculo você podia mover, né? Não dava para mover o templo. Mover o tabernáculo já exigia uma logística e uma engenharia que, quando eu leio aquilo, eu já confessei para alguns irmãos que às vezes eu estou lendo um texto bíblico, eu já nem me espanto com a glória da majestade de Deus no milagre, porque de Deus eu só espero isso. Mas quando eu vejo Ele dando determinadas ordens para os homens, e os homens tendo que fazer aquelas coisas, eu penso, cara, só pela graça mesmo. Porque se Deus não estiver envolvido aqui, não ia rolar. Então o tabernáculo era móvel, era desmontável, era uma sombra do quê? Do templo, um local fixo, ambos, um local que manifestava a presença de Deus, e ambos eram uma sombra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ambos tiveram seu lugar na história da redenção, representando a casa de Deus no meio do seu povo. Eles foram um tipo que apontava para e foi cumprido por Jesus Cristo. Conforme nós lemos, por exemplo, lá em João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Cristo no meio do seu povo fazia com que a sombra do templo se esvanecesse. Jesus é o Emanuel. O que significa isso? Deus conosco. Significa a presença de Deus no meio do seu povo redimido. Isso é lindo demais. Veja, Jesus profetizando sobre a sua morte, ele desafiou aqueles religiosos incrédulos: destruí esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Os homens zombaram dele. Demorou mais de 40 anos. Por quê? Porque eles estavam olhando para o templo físico. Todavia João esclarece para que ninguém tenha dúvida no verso 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. O corpo de Jesus, meus irmãos, é o verdadeiro local de encontro de Deus com o seu povo. O corpo de Cristo é o verdadeiro local de encontro de Deus com o seu povo. Ele é o expiatório, Ele é o tabernáculo, Ele é o templo. No Salmo que nós estamos estudando, o termo habitação acrescenta ênfase à frase onde a tua glória reside. Para quê? Para que nós não percamos de vista as maravilhas de termos Deus residindo entre nós. Agora, observe o seguinte: nós crentes, nós somos unidos a Cristo, somos corpo de Cristo, somos inseparáveis de Cristo e somos templo, habitação do seu Espírito Santo. Paulo escreveu em 1 Coríntios 3 o seguinte: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Portanto, meus irmãos, nós somos a igreja, nós somos a casa de Deus. Nós precisamos entender isso. Onde se reúne a casa de Deus? É estranho, né? Porque se nós somos a casa de Deus, nós nos reunimos como a casa de Deus. Onde que a casa de Deus se reúne? Novamente vamos para o Catecismo Maior. Lá na pergunta 64, ela vai falar que a igreja é invisível. Vamos aprender alguns conceitos sobre igreja. A igreja invisível é o número total dos eleitos que foram ou serão reunidos em um só corpo, sob
Cristo sua cabeça. Ou seja, a igreja invisível é composta somente pelos verdadeiros crentes ao longo de toda a história. Todos os que já estão na glória, como aqueles que ainda vão crer ou mesmo nascer. Ela inclui aqueles que já estão na igreja triunfante com Cristo, no seio de Abraão. Hoje estarás comigo no paraíso, como o ladrão arrependido. Como aqueles que estão na igreja militante, aqui na terra, que milita a causa de Cristo, são embaixadores de Cristo, aqueles eleitos que ainda estão na igreja. Depois nós vemos em outra questão, que a igreja visível, ela é a sociedade. Presta atenção que isso é muito importante para entender a questão de membresia de igreja, e porque as crianças são membros de igreja, e por que nós batizamos as crianças. A igreja visível é a sociedade de todos aqueles que em todo o mundo professam a verdadeira religião e dos seus filhos. Essa é a igreja visível, essa é a igreja que nós vemos. Todos que professam a verdadeira religião estão incluídos. A igreja inclui os crentes de todos os lugares. Nós somos a igreja. Todo crente é a verdadeira casa de Deus, o verdadeiro templo do Espírito. Agora, meus irmãos, veja, esses crentes, eles devem se reunir para cultuar a Deus. Ponto. Esses crentes, então, devem se reunir num local de culto. E aí nós temos a igreja batista, a igreja metodista, a igreja presbiteriana, a igreja congregacional, etc. Essas denominações, elas se reúnem em determinados locais. Como, por exemplo, a igreja presbiteriana da Aliança, do nosso querido reverendo Paulo Brasil, lá em Recife. Como também a igreja reformada Ebenezer, do nosso querido reverendo Adriano Gama, lá em Colombo. Estava anotado aqui, tá, irmão? Temos a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila, lá em Roma. Temos a igreja que se reunia na Ásia, a igreja que se reunia em Jerusalém, ou a igreja que se reúne aqui em Blumenau, a igreja reformada de Blumenau. Agora veja, acompanhe a linha de raciocínio. Como chamar essas igrejas locais? De igreja local. Essa é a igreja local, que faz parte do corpo, mas é local, a qual nós devemos amar. É a nossa parte. Se nós somos o dedinho do pé do corpo de Cristo, é esse dedo que nós amamos também. Esse local é onde a comunidade pactual se reúne para glorificar a Deus, oferecendo o seu serviço de adoração. É onde nós servimos uns aos outros. É onde nós somos discipulados. Veja o que Paulo escreve em 1 Timóteo 3. Se eu me demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é o que? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja, casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Então, nesse sentido, meus irmãos, a igreja local também é a casa de Deus. Entende por que eu estou enfatizando o verso 8 deste salmo? E o local onde ela se reúne é santo. Santo, já falei, significa separado. Separado para quê? Para adorar a Deus. O local é santo e sagrado não porque tem algo especial nele, mas porque ele recebe a glória do Todo-Poderoso. É santo e sagrado porque o povo que Cristo santificou se reúne em seu nome. É santo porque Ele prometeu, onde nós estivermos reunidos em 2 ou 3, Ele está no nosso meio.
É santo porque adoramos o Pai Santo, pela mediação do Filho Santo, no poder do Espírito Santo. É santo porque é onde a palavra de Deus é pregada. É santo porque é onde os sacramentos são ministrados devidamente. É santo também porque é onde a disciplina bíblica, ela serve como um testemunho de santidade para os de fora, para o mundo. É a partir da igreja local, meus irmãos, que o evangelho é pregado, que missões são feitas, que pessoas são evangelizadas, discipuladas e edificadas. Assim, está quase que respondido, mas vamos responder por que devemos amar a igreja local. Não por religiosidade ou ritualismo, ou a casa de Deus, o templo. Não, mas porque nela Deus é adorado. Essa é a razão para nós termos prazer no prédio onde a igreja local se reúne, porque ela se reúne para adorar o Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. É na igreja que cânticos de ações de graças a Deus são entoados pelos seus remidos que estão sendo santificados pelo seu Santo Espírito. A atenção, o respeito, o zelo pelo local de adoração devem ter por base que o prédio da igreja local é o local onde a honra de Deus habita, por causa dos santos que congregam, de tal maneira que simboliza e antecipa a reunião eterna em novos céus e nova terra. Todos nós deveríamos ter em comum com Davi o amor pelo local de culto. Qualquer lugar onde 2 ou 3 estiverem, em nome de Cristo, nós temos certeza, ele disse que estaríamos lá. Pastor, o contexto é de disciplina. Se ele está na disciplina, ele está também na adoração. Ainda que o Senhor esteja em todos os lugares, porque é onipresente, aprove a Ele que nós nos reuníssemos em locais sagrados, santuários, onde Ele derrama do seu Santo Espírito, que ministra através da leitura e da pregação da Palavra de Deus. Matthew Henry escreveu o seguinte: o nosso Senhor Jesus amou a habitação da sua casa, a sua igreja entre os homens, e a amou e se deu por ela, a fim de construí-la e consagrá-la. Aqueles que amam a comunhão com Deus e se satisfazem em se aproximarem dele, descobrem que isso é um constante prazer, uma confortável evidência da sua integridade e um confortável símbolo da sua felicidade eterna. Nós prelibamos isso. Encerro lendo um testemunho. Calma que tem as aplicações, não vai achando que vai levantar porque tem as aplicações. Mas prestem atenção nesse testemunho que eu achei maravilhoso. Um venerável ministro do Evangelho disse o seguinte: eu tenho na minha congregação uma digna mulher idosa, e isso aqui é antes dos vitorianos, tá? É entre os puritanos e os vitorianos, tem seus 250 anos. Ele diz: eu tenho na minha congregação uma digna mulher idosa, que há muitos anos ela é tão surda que ela não distingue o som mais alto, e ainda assim ela é sempre uma das primeiras a chegar à igreja. E ao perguntar o motivo da sua presença constante, já que era impossível ela ouvir a minha voz, ela me respondeu: embora eu não possa ouvi-lo, eu venho à casa de Deus porque a amo. Outra razão é porque ali eu estou na melhor companhia, ali eu estou na presença mais imediata de Deus, entre os seus santos, os ilustres da terra. Não estou satisfeita em servir a Deus em particular. É o meu dever e privilégio honrá-lo regularmente em público. Que palavras, irmão!
Eu fico imaginando essa senhora completamente surda dizendo isso. Ele termina dizendo: que reprovação é isso para aqueles que podem ouvir e, no entanto, sempre chegam tarde a um local de culto, ou nem mesmo chegam. Vamos aplicar esse texto rapidamente. A gente já fez várias aplicações no decorrer, mas eu quero especificar mais algumas. Essa passagem, meus irmãos, ela nos ensina sobre o amor de Deus. Ele se revelou em glória também no local de adoração. Veja, tanto o tabernáculo quanto o templo, eles eram riquíssimos em detalhes, em materiais preciosos como ouro, prata, pedras preciosas, peles, madeira de lei. Ele era ornamentado com querubins, palmeiras esculpidas, flores. A sua altura, largura, comprimento e os seus revestimentos, os seus utensílios, a sua mobília, eles foram todos ordenados detalhadamente por Deus. Por quê? Porque estas coisas eram para refletir a glória de Deus. Todavia, glória maior foi Deus se revelar em Cristo Jesus, a exata expressão do seu ser. E depois que Cristo veio, nós não precisamos mais de todos esses ornamentos. Nada deve competir com a beleza do Senhor. Qualquer local onde a presença desse Deus maravilhoso em Cristo está, é belo, é lindo, é santo, é glorioso. Outra aplicação, nós precisamos então ter um correto entendimento sobre a casa de Deus. Veja, a casa de Deus não é um prédio, nós somos a casa de Deus, tanto individual como principalmente coletivamente. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja do Deus vivo, nós não somos templistas. Contudo, nós nos reunimos num prédio. Um prédio que não é santo em si mesmo, mas um prédio que se torna um santuário por causa da presença de Deus. Porque nele os santos cultuam o Deus 3 vezes santo. Lembram quando Deus se encontra com algumas pessoas no Antigo Testamento? Tira a sandália dos teus pés, porque o local é santo. O local em si não tinha nada, mas se tem a presença de Deus, tem tudo. Outra aplicação, nós devemos ter consideração então equilibrada pelo local de culto. Nós não devemos ser idólatras nem místicos em relação a lugares. Eu lembro que certa feita uma irmãzinha que já está na glória com o Senhor, a gente decidiu fazer a reunião de oração não mais na igreja, mas nos lares, para facilitar para os irmãos que moravam longe. E ela disse: não, pastor, a reunião de oração tem que ser na igreja. Eu disse: por quê, irmã? Porque é na igreja que nós temos que orar. Eu disse: não, irmã, entende? Para ela a oração que não é feita na igreja não tinha valor, tadinha, na sua humildade. Eu tentei explicar para ela, não sei se ela entendeu, mas agora tem professores melhores ensinando para ela, e eu tenho certeza que ela está na glória. Nós não devemos idolatrar certo local como se lá alguma coisa especial tivesse. Nós não devemos também imaginar que existe uma arquitetura e cores corretas e santas. Nós não devemos também explorar os irmãos simples para nos reunirmos num lugar de luxo, de ostentação, com aquela desculpa: para Deus o melhor. Então nós temos um som melhor que som de show, nós temos iluminação, para quê? Nós temos o melhor piso, Filho, se você tiver isso com um membro humilde da sua igreja, passando necessidade, aquilo tudo é um lixo. Essas são formas pecaminosas de tratar o local de culto. Todavia, não prezar pela sua beleza, pela sua limpeza, pela sua simplicidade, adequação, conforto e segurança, ser displicentes, ingratos,
desleixados com o local de culto, também é pecado. Salvo, claro, em igrejas perseguidas que precisam ser clandestinas ou estão em locais de guerra, mas sinceramente esse não é o nosso caso. Deus é um Deus de beleza, puro e de ordem e de decência, e não convém adorá-lo num lugar feio, num lugar mal cuidado, bagunçado e inadequado. Deus não divide a sua glória, portanto não convém também adorá-lo num local luxuoso, que desvia a atenção que deve ser para a palavra de Deus, para os seus vitrais, principalmente às custas dos irmãos mais carentes. Note, Deus se revelou encarnando num humilde carpinteiro, toda a glória estava nele. Não convém adorá-lo num local que não seja simples, sóbrio, modesto e acessível. A beleza e a simplicidade são aspectos da natureza divina que devem ser retratadas no local de culto. Outra aplicação, nós devemos então demonstrar zelo pelo local de culto. Mais do que Davi, que amava as coisas de Deus, o nosso exemplo é o próprio Senhor Jesus Cristo, que amou o local de culto. Jesus, ele prezou pela simplicidade e pureza do templo, expulsando aqueles que faziam comércio e desrespeitavam o local. Ele também se portou com toda a dignidade e respeito nas sinagogas. Ele também se preocupou com outros locais de culto. Por exemplo, ele ordenou que os seus discípulos arrumassem e organizassem o cenáculo, o salão, onde ele celebrou a última Páscoa e instituiu a ceia do Senhor. Até mesmo quando estavam num lugar ermo, num campo aberto, quando ele multiplicou pães e peixes para uma multidão, ele ordenou que elas se assentassem organizadas de 50 em 50, de 100 em 100. Notem, ordem, beleza, decência. Essas coisas não são contrárias ao culto a Deus, muito pelo contrário, elas são bíblicas e desejáveis. Outra aplicação, demonstremos então gratidão. Nós temos um local onde nós nos reunimos para louvar a Deus. Hoje nós temos dois até, né? Temos essa sede e a nova. Esses locais, ainda que não sejam o templo, não deixa de ser um santuário, porque é onde os santos se reúnem, têm comunhão e adoram o seu Deus santo. Ele nos concedeu liberdade para cultuarmos e um local para o culto. Quantos irmãos nossos desejariam ter a liberdade que nós temos? Quantos irmãos nossos gostariam de ter uma igreja como nós temos? Gostariam de participar de cultos regulares como nós participamos? Como será que essas pessoas tratariam as coisas de Deus se pudessem estar em nosso lugar? Será que elas colocariam o reino de Deus em primeiro lugar? Ou agiriam como muitas vezes nós agimos, colocando as nossas coisas em primeiro lugar e depois o reino, se sobrar tempo, dinheiro e vontade? Devemos nos arrepender e assim, a última aplicação, devemos nos examinar. Davi menciona como evidência da sua integridade a afeição sincera que ele teve com as ordenanças de Deus, o cuidado constante que ele teve com estas coisas e o prazer que ele tinha nelas. Será que nós podemos dizer o mesmo, irmãos? Será que nós temos uma afeição sincera pelas ordenanças de Deus? Será que nós temos tido cuidado com as ordenanças de Deus e com aquilo que Ele tem nos dado? Será que nós temos tido prazer e cuidado e zelo com o local de culto? Será que nós não temos errado com relação a estas coisas? Assim, que oremos o verso 2: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração, sonda os nossos pensamentos, Senhor.
Muda as nossas afeições, Pai. Será que nós podemos dizer junto com Davi, lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Será que o dia do Senhor é o nosso melhor dia da semana? Veja, o mundo trabalha para o sextou, trabalha só para se divertir. Nós devemos viver diariamente para a glória de Deus, mas o domingo é o dia especial. A gente deveria ficar durante a semana com ansiedade do dia onde nós vamos nos reunir com aqueles que Deus salvou e está santificando para glorificar o santo nome do Senhor. Será que para nós participar do culto é um compromisso de fé, de amor e de obediência, um compromisso inegociável? Será que o local onde nós nos encontramos com os nossos irmãos é um local de prazer, descanso, consolo e segurança? Um local que nós amamos, que nós zelamos e que nós investimos financeiramente? Um local em que nós chegamos no horário, que chegamos com reverência, não como se estivéssemos entrando num supermercado, num shopping center ou numa festa, mas com reverência, demonstrada com silêncio, com reflexão, vestidos adequadamente, com modéstia, desligado dos nossos celulares, desligado dos nossos problemas, com uma postura adequada de quem está com os santos que Deus salvou, uma postura de quem está diante do Deus amoroso, mas terrível como fogo consumidor. Se não for assim, meus irmãos, nós devemos nos arrepender, e eu tenho certeza que nós precisamos nos arrepender. Que Deus seja gracioso conosco por meio de Cristo Jesus. Amém.